Sojinana ewa, 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 e. Sojinana ewa, 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 e. Sojinana ewa, 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 e. Sojinana ewa. Eu sou a Mari Santos, tenho 32 anos. Minha altura é 1,60 m, tenho cabelos cacheados, castanhos claro, um pouco abaixo dos ombros. Sou mulher, sou negra. Olá, estamos começando o podcast Sesc Identidade Brasilis, uma ação de arte e educação do Departamento Nacional do Sesc, em conjunto com o Sesc Rondônia. Eu sou Mari Santos e estou muito feliz em estar com vocês mais uma vez. E hoje, como convidados desse projeto, dessa proposta maravilhosa, nós temos Paulo Santos e temos também aqui a pesquisadora e escritora indígena Julie. E daqui a pouco a gente vai bater um papo com essas figuras maravilhosas, esses corpos políticos e essas pessoas que trazem à tona essa identidade. Do que estamos falando quando falamos sobre identidade brasilis? Que identidade é essa? E hoje a gente vai discutir também sobre isso. Vem com a gente? Eu já convido para se apresentar e cumprimentar todo mundo que está ouvindo a gente. Paulo Santos, tudo bem? Olá, muito boa tarde, bom dia, boa noite, não interessa. Olá, tudo bem? O meu nome é Paulo Santos, eu tenho 43 anos, sou um homem de altura média, sou africano, cabo-verdiano, minha pele é castanha escura, meus olhos são castanho claros, sou careca. Julie Dorrico também, boa tarde. Oi, eu me chamo Julie Dorrico, eu tenho os cabelos pretos longos, eu tenho a cor parda amarelada, eu tenho nariz e a boca saliente, olhos pretos, são bastante puxados, e eu geralmente uso um óculos com arco dourado. Eu uso aparelho e eu tenho 30 anos. Bom, a gente vai falar nesse podcast sobre quem é Paulo Santos, esse corpo político, homem, negro, africano, imigrante, artista, pesquisador, diretor, multifacetário, que vive essa questão fronteiriça todos os dias, né? Quem é Paulo Santos? Daqui a pouquinho você vai saber. E também vamos falar quem é Julie Dorrico e quem vai começar ela. Esse corpo também político, também uma figura que representa, que traz à tona a identidade. E falamos já no outro episódio que identidade é poder. Julie Dorrico, como é ser indígena, escritora, pesquisadora, nesse corpo feminino, nessa conjuntura política, social e econômica do nosso país? Oi, Mari. Nossa, muito incrível essa pergunta, né? Porque ela passa pelo grande conjunto de políticas de identidade que nós temos aqui no Brasil. Então, ser indígena, ser mulher, né, atuar em outras funções, como escritora, pesquisadora, demarcar simbolicamente, então, um território, né, um território que foi negado aos povos indígenas secularmente. E aí, para falar um pouco sobre esse projeto, eu queria inclusive falar sobre o nome desse projeto, né, desse projeto social que se chama Identidade Brasilis. Como todos sabem, mas é sempre importante nomear para lembrar e nomear, né, para materializar isso em nossa mente. O Brasil ele é um Estado-nação construído pelos colonizadores, né? E esse Estado-nação, enquanto um espaço político, um espaço de poder, ele delegou uma identidade, né, para o país, que é a identidade do povo brasileiro. E essa identidade do povo brasileiro tinha como pretensão subsumir todas as outras identidades, né, ou as identidades que construiriam essa identidade do Estado-nação.
Então, dentro dessa identidade do povo brasileiro, caberiam o povo branco, né, os povos negros e os povos indígenas. E essa miscigenação, então, seria a característica, né, da população brasileira. E aí, dentro dessa característica, então, nós teríamos um grande mito, né, que é muito repetido, assim, sobretudo nesses tempos de governo, que é o da democracia racial, né, que então negros, indígenas e brancos gozariam de direitos, privilégios e deveres de forma isonômica, né, ou iguais, assim, o que não é uma grande, não é nem perto, assim, uma verdade. E aí, essas identidades, né, essas identidades negras e indígenas, e eu vou falar então a partir desse meu lugar de fala, que é da identidade indígena, ela foi posta em xeque durante séculos, né, então nós, enquanto povos indígenas, nós só podemos ter acesso a essas identidades em 1988, né, quando a Carta Magna, né, a última Constituição Federal, promulgada em 1988, determinou que os povos indígenas, né, eles teriam direito à sua identidade e, em linhas, né, em entrelinhas também a sua humanidade. E então vai ser na Constituição Federal de 88 que deixamos de ser categoria transitória, porque existia, né, um conceito jurídico de que os povos indígenas caminhariam desse lugar pré-histórico, desse lugar não civilizado, até a civilização. E quando eles chegassem, então, nessa civilização, ele seria considerado, então, apto para viver na sociedade. Então, vejam que isso é muito recente, né? O direito a essa identidade de ser indígena e de ser indígena dentro do Estado-nação. Então, nós somos indígenas brasileiros, com todos os direitos que isso implica, né? Isso tem 31 anos, gente. Nesses 31 anos, então, existia uma premissa, né, que tornava os indígenas alvos, né, alvos dessa sociedade dominante que negavam, então, essa sua identidade. E aí as premissas aqui no caso de Brasil eram saber falar a língua portuguesa, usar roupas, né, usar tecnologias, aprender costumes da sociedade dominante, ou seja, ferramentas, costumes, práticas e técnicas ocidentais foram proibidos determinantemente aos povos indígenas, e qualquer relação com eles, né, com essas técnicas, com essas práticas, com esses costumes, com essas tecnologias, significava então negar essa identidade. Então, ser escritor indígena não estava no horizonte de expectativa da sociedade dominante, né? Ainda hoje nós vemos com surpresa, né, a sociedade arregalar os olhos quando vem os escritores indígenas atuando, né? As perguntas são, né, você é um escritor indígena? Por conta, né, dessa tradição de negar, né, esses direitos, de negar essas humanidades, de negar essas cidadanias, né, a esses povos indígenas. Isso então acaba, né, causando esse grande tensionamento nessas relações entre a sociedade dominante. E a nossa presença buscando direito, né, por si só já vai tensionar essa estrutura. E aí, então, ser mulher, ser escritora indígena hoje é gozar de uma luta, né, que os nossos antepassados fizeram. É gozar de uma luta também que aconteceu na década de 70, de 1960 então a Constituição Federal em 88, onde, né, esses políticos, esses intelectuais indígenas exaustos, né, de serem negados, de terem suas identidades, de terem suas cidadanias negadas e, por tabela, de terem sempre seus direitos, né, seus direitos negados, ao ponto da sociedade dominante excluir os povos indígenas, né, de todos os segmentos que existem e de todos os seus costumes, mesmo memórias e ancestralidades, que a gente conseguiu chegar aqui hoje. E é por isso que eu estou aqui, né, participando desse podcast no ano de 2020, falando com muita propriedade que sou uma mulher indígena e que tenho orgulho, né, de ser indígena. Então, é uma luta política de um corpo político que demarca e questiona, então, esse lugar, né, que é falso em relação à democracia racial e falso em relação à identidade brasileira.
Acho que o país tem que começar a reconhecer as identidades que existem aqui nesse território nacional, né, com todos os direitos, né, com todos os problemas assim que esse Estado-nação causou para esses outros povos. A gente ainda vai continuar falando sobre isso ao longo do episódio, Júlia, até porque essa é uma pergunta que não se responde assim em tão pouco tempo. Eu imagino que ainda tenha muito para ser dito. Mas eu preciso chamar também agora aqui o Paulo para falar sobre esse corpo também. E aí a gente volta no segundo bloco, Júlia, com você, falando ainda, continuar a sua fala que você começou nesse bloco. E agora eu convido você, meu querido amigo Paulo Santos, a responder essa mesma pergunta. Como é que você se sente? Como é que você lida e vive o seu dia a dia? Quais, assim, as seus enfrentamentos diários? Tenta, assim, passar pra gente um pouco do que é isso, pra gente ir pro próximo bloco. Olá, eu moro em Guajará-Mirim, na fronteira com a Bolívia. Eu sou um estrangeiro, sou cabo-verdiano, africano, portanto, um negro, e vim parar aqui nesta fronteira, em Guajará-Mirim, uma cidade que eu costumo dizer que é uma cidade que é uma mistura muito grande de várias nacionalidades, gregos, turcos, brasileiros, indígenas, bolivianos, todo mundo misturado nesta cidade. É uma coisa bem confusa até, é uma identidade estranha, ou digamos que é uma identidade complexa, no mínimo, você ser guajará-mirense. E eu vim parar aqui, nesse lugar onde, por incrível que pareça, eu me sinto num lugar confortável, mas ao mesmo tempo fora do ninho. O Brasil não é um país muito receptivo ao estrangeiro. Eu poderia dizer que em certos pontos é até um país um pouco xenófobo. É só você olhar para os concursos e tal que existem no Brasil. A primeira premissa é você ser brasileiro. É uma coisa bem brasileira isso. E acaba onde que me posiciono enquanto pessoa, enquanto produtor cultural, ator, músico, e querendo produzir cultura dentro do Brasil, cultura que é a mistura da minha cultura com aquilo que eu absorvo daqui. É uma coisa complicada, uma vez que as referências que eu tenho são outras, mas ao mesmo tempo o que eu pego daqui, essa coisa maravilhosa da cultura brasileira, de ouvir um pouco e falar com meus amigos indígenas e você entender que é um povo que tem a sua própria cultura, um povo que tem a sua forma de falar. De repente você encontra a galera dos quilombos também, e é um povo que tem essa cultura e tem a sua forma de viver e de falar, os bolivianos e todo mundo aqui, e todos guardando um pouco da sua individualidade e fazer isso em Guajará-Mirim. E ao mesmo tempo perceber como que essas comunidades, ao mesmo tempo que estão aqui juntas, também dialogam de uma forma estranha. Há muitos muros entre uma coisa e outra. Há um muro entre a população que se acha branca ou que se acha acima do patamar econômico, com os outros, os mestiços, os indígenas, os bolivianos. Existe uma separação daqueles que eram a classe que, em tese, ou se diz que formou o Guajará. É uma coisa complexa, você chegar e se inserir no meio desse e querer ter um lugar à margem. As pessoas se enganam com o meu sotaque, achando que às vezes eu sou brasileiro. Eu não sou brasileiro. Eu me faço de camaleão para ser aceito, é diferente. E ao mesmo tempo tentando manter a minha identidade enquanto africano, enquanto cabo-verdiano, para fazer produções aqui. É incrível nessa cidade de Guajará-Mirim, um lugar onde você teve a estrada de ferro construída por muitos estrangeiros, chineses, ingleses, turcos, gregos e etc., holandeses e tudo mais, tudo aqui. Eu lembro uma vez que eu propus um trabalho em cima da descoberta dos negros que estiveram aqui na estrada de ferro. E eu acabei descobrindo que até cabo-verdianos trabalharam
nessa estrada de ferro. Enquanto que as pessoas aqui na cidade, os brancos, entre aspas, acabam dizendo que não houve interferência de negros na construção da estrada de ferro, o que me surpreende num país majoritariamente negro. É uma coisa, assim, difícil de acreditar. Mas tudo isso para dizer que, apesar de viver aqui há 14 anos, apesar de produzir culturalmente aqui nessa cidade há 14 anos, de influenciar de alguma forma, ainda me sinto um pouco por fora do que é ser brasileiro. Todos os dias aparece uma coisa nova, como, por exemplo, conversar com a Julie e descobrir coisas sobre origens do Brasil, que a mim são surpresa para mim, para o outro brasileiro não, mas para mim são surpresa, ou descobrir que, afinal de contas, as nossas culturas têm pontos convergentes enormes e, ao mesmo tempo, pontos divergentes que fazem a identidade do brasileiro, a identidade de ser brasileiro. E aí também fica a pergunta, afinal, o que é ser brasileiro? É ser o quê? É ser indígena? É ser negro? E eu ia falar justamente isso, quando você fala que sente esse estranhamento. Eu acho que o processo de construção do Brasil, e para todos nós, é esse processo de estranhamento, porque foi uma coisa muito violenta, foi muito imposta, né? Então, ser brasileiro, eu acho que é justamente esse estranhamento de lugar, espaço, e isso não apenas para os indígenas ou você que é africano, mas para a gente também, negros, que nascemos aqui, que somos netos ou bisnetos, né, de negros que foram escravizados, para a gente também causa esse estranhamento, porque não é nosso território, porque também veio de fora. Então, eu acho que o Brasil é justamente isso, que é ser brasileiro mesmo, é esse estranhamento. Bom, a gente vai encerrar esse nosso primeiro bloco, tá bom, né? A gente vai encerrar esse primeiro bloco e voltamos com o segundo bloco, continuando o nosso bate-papo com Julie do Rico. Muito bem, esse é o podcast Sesc Identidade Brasilis. Hoje nós estamos conversando com Julie do Rico e Paulo Santos, artistas, pesquisadores, corpos políticos. E quem volta falando com a gente agora é Julie do Rico. É descendente macuxi, doutorando em Teoria da Literatura no programa de pós-graduação em Letras na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Mestre em Estudos Literários, graduada em Letras Português pela Universidade Federal de Rondônia, autora de Eu Sou Macuxi e Outras Histórias pela editora Caos e Letras em 2019. Primeiro lugar no concurso FNLIJ de Tamoios de Novos Escritores Indígenas, também em 2019, idealizadora do canal no YouTube Literatura Indígena Brasileira e do perfil no Instagram Leia Mulheres Indígenas. É com imensa honra e alegria que eu chamo ela para continuar o nosso bate-papo falando sobre como é ser Julie do Rico. Continuando então, né, eu acho super importante assim, entender o que é ser indígena no Estado Nacional e entender que ser indígena significa ter o direito à identidade e ter o direito a uma nacionalidade, né? Geralmente nos dizem que a gente só tem que ter uma identidade, né, que é a identidade brasileira, mas eles nunca falam assim as alternativas pra gente, o que é muito doido, assim, que isso fica sempre muito escamoteado. Então, eu vim entender, inclusive, Paulo, que dava para ser um estado plurinacional com a Bolívia, né? E se a gente der uma pesquisada na internet, a gente encontra não só estado da Bolívia, né? A gente vai encontrar um estado plurinacional da Bolívia em espanhol e mais 3 nomes em língua indígena, respectivo aos povos que existem na Bolívia, né? Então são nomes lindos, sabe? Nomes indígenas que mostram então outros caminhos, né? Mas no Brasil eles falam, não, só dá para ser Estado brasileiro, né? Então só dá para ter uma identidade que é a do povo brasileiro, que é a identidade brasileira com a nacionalidade. E aí vem os povos indígenas e dizem, não, essa identidade não me representa, né? Vem os negros e dizem, essa identidade não me representa, né? Eu tenho essa minha ancestralidade, essa minha identidade, mas eu tô dentro desse Estado-nação.
E quando a gente sabe disso, a nossa relação com o meio, com as pessoas, é completamente diferente, porque acho que a gente pode passar, então, para o campo da luta, né? Para o campo da luta do direito, de existir, de ter um corpo, de procurar referências que façam sentido para esse corpo, que não são os corpos brancos, né? Majoritariamente, assim, presentes em todos os segmentos sociais, do teatro, né? Do segmento da cultura, da política e tudo que existe no Brasil. E aí, então, os povos indígenas no Brasil, né, têm essa nacionalidade brasileira com as suas respectivas identidades. E é importante, assim, perceber isso, então, porque quando a gente vai falar de literatura indígena, então eu tô chamando a atenção aqui para uma área que eu trabalho, que eu atuo, né, como escritora e como pesquisadora, as pessoas ficam tentando, né, diluir esse movimento, de novo, nessa falsa ideia de democracia racial. E na literatura eles falam, tudo é literatura brasileira. Aí quando não, porque essa nacionalidade é aceita dentro desse corpo, né, colonizador, dentro dessa estrutura colonizadora, que é a invenção desses estados-nação, como Brasil, Bolívia, Espanha, Portugal, todos. Aqui na América Latina, Colômbia, que inclusive homenageia um colonizador. Então, como a literatura brasileira ela é aceita, né, porque faz parte dessa estrutura, eles ainda falam, não, tudo é literatura brasileira. Não precisa colocar a literatura negra, não precisa colocar a literatura indígena, né? Só coloca a literatura brasileira, porque a gente está falando de literatura, e voltam então para aquele segmento, né, do suposto universal, dessa literatura que abarca, né, todas as expressões. E quando a gente está falando de literatura indígena, então a gente faz questão de demarcar esse espaço, porque a literatura também é um território. Né? É um território simbólico da colonização que foi criado para negar outras expressões culturais. Então, assim, a primazia da escrita alfabética, que é esse tipo de escrita que a gente utiliza, que é uma característica do Ocidente, ela suplantou a oralidade. Né? E vem há séculos dizendo que a oralidade não é científica e tem menos valor que a escrita alfabética. Portanto, como os povos indígenas só têm oralidade, eles não têm história. E se eles não têm história, eles não podem ter teoria. E se eles não têm teoria, né, eles também não podem ter essa literatura, porque eles nem têm consciência do que estão fazendo. Então, quando a gente começa a entender a estrutura de Brasil e onde que, né, a partir do seu mote de criação, a gente consegue entender por que a gente marca, né, esse território simbólico, essa literatura indígena. Então, a literatura indígena, ela tem muita estética, nem vou entrar nessa questão, né? Não tem beleza, não tem potência estética. Tem demais, gente. Até convido vocês para conhecerem assim, os montes de escritores que existem. Mas de falar, né, nesse campo político que é uma luta por essa política de identidade. É uma política para dizer que essa identidade brasileira não dá conta dessas identidades indígenas que existem no Brasil. E a literatura brasileira como um território, ela também não dá conta dessas outras literaturas que existem no Brasil. E a gente nasce, então, né, para poder mostrar um outro paradigma. Né? Se a literatura brasileira ela segue, né, o caminho do paradigma ocidental, que tem uma dicotomia na sua relação com a natureza, que é a do homem versus a natureza, o antropoceno no centro de todas as coisas, o homem dominando todas as coisas, todas as subjetividades, todos os seres, toda a floresta. Esse não é o paradigma que representa os indígenas, porque o paradigma indígena é homem e natureza, onde essa humanidade não está presente só no corpo humano, mas também nos corpos não humanos. Então a árvore tem espírito, né? Os animais têm espírito, e tem mais de um corpo, inclusive, porque a anta no passado também era gente. A garça no passado também era gente, tinha 2 tipos de pele. Então foge um pouco dessa lógica ocidental, porque o paradigma é completamente diferente. Então vai ser uma literatura diferente que a literatura brasileira não consegue dar conta. E aqui o aspecto central que eu quero dizer é que quando a literatura indígena é produzida por sujeitos indígenas, então a gente está falando de política de identidade, a gente tem uma tentativa de reaver o direito à propriedade intelectual que foi há 5 séculos utilizado pela sociedade dominante como se fosse um produto gratuito.
Então, assim, o primeiro movimento literário que a gente tem no Brasil é o quientismo, né? Que são as cartas dos jesuítas, dos viajantes, né? Dos interessados que representam, então, aqui esse território de um ponto de vista eurocêntrico e exótico. Quem aparece nessa literatura aqui indígena? Os povos indígenas, os primeiros a serem chamados de pardos, que hoje nem são mais chamados de pardos, né? Se você olhar no IBGE, a gente não tem nenhuma questão de cor, a gente só tem a raça é indígena, o que dá um problemão para a gente reivindicar direitos hoje. Romantismo, quem é o principal elemento, né, do romantismo? O corpo indígena. Você vai para o realismo, aparece com menos força, né? Porque os contextos urbanos eles estavam já consolidando essa identidade nacional, e essa identidade nacional ligada à questão da cidade. Mas também aparece o indígena. Contemporaneamente, aparece o indígena. O modernismo faz o quê? Pega esses conhecimentos indígenas, né, e representam dentro dessa literatura. Tanto que a gente conhece o Macunaíma como um personagem do Mário de Andrade, né? A gente conhece ele como o herói sem nenhum caráter, o personagem que queria se tornar branco, mas não sabe que o Macunaíma, que seria o Macunaímã, na língua macuxi, é demiurgo do povo, um criador, uma divindade. Mas por que ninguém sabe que ele é macuxi? Né? Então, assim, o corpo político indígena, quando passa a escrever e a publicar, ele passa a reivindicar também esse direito à propriedade intelectual que foi utilizada pelos escritores, pela cultura, pela sociedade dominante, que usou, então, essas culturas indígenas como matéria-prima, mas não deu valor para esse indígena, não deu valor para as culturas indígenas, não deu valor para as vidas indígenas, não deu valor para esses corpos indígenas. A gente tem uma cambada de autores que publicam com propriedade intelectual indígena e que eles ganham direitos autorais, mas os indígenas não ganham nada. O resultado é uma associação direta da pobreza, uma vez que não estimula a autonomia, né, autonomia financeira, e aí agrega, então, essa imagem, né, essa imagem do indígena sempre pobre, do indígena sempre atrasado, né, do indígena com N problemas na sociedade. Então, acho que eu queria complementar com isso. Julie, tem uma coisa assim que a gente vê bastante, estive em momentos e presenciei, aliás, a palavra seria essa, presenciei falas agressivas de pessoas não indígenas, como o Paulo diz, dos que pensam que são brancos, né, Paulo? E essas pessoas dizendo, por exemplo, os indígenas estão andando de caminhonete, os indígenas têm privilégios nas faculdades, os indígenas... Como que você lida com isso? Porque é um ataque, assim, os povos indígenas estão lutando por território, por identidade, por respeito, e ainda se caso eles, que é aquilo que você falava no começo, se eles começam a utilizar dessa cultura ou utilizar dessas ferramentas dos não indígenas, eles já estão querendo não ser indígenas, eles querem ter dinheiro, vender as terras. Como é isso? Eu nomeio isso como racismo, né? No Brasil se fala muito pouco sobre racismo anti-indígena, mas nós temos séculos de tradição de racismo mesmo, e a começar pelos próprios imperativos desumanizantes que o Estado ensejou sobre os indígenas, né? Então, em primeiro lugar, o grande questionamento sobre os corpos indígenas eram se eles eram humanos ou, né, animais. E isso ainda no século XVI, e isso perdurou até o século XIX, quando então, a partir das próprias políticas de miscigenação formuladas pelo Estado, né, para os povos indígenas e tornadas obrigatórias pelo Diretório dos Índios. Então, esse Diretório dos Índios dizia assim, quem casar com os indígenas, né, vai ter benefícios de terra. Então, o Estado ensejava esses casamentos, e 100 anos depois, né, ele ia lá e tomava territórios indígenas, né, aldeamentos indígenas, dizendo que lá não tinha mais indígenas, que só tinha miscigenados. Então, assim, se em primeiro lugar o questionamento da humanidade foi a tônica que pesou sobre os povos indígenas, em segundo lugar, essa identidade indígena, ela sempre foi um brinquedo na mão do Estado, né, que jogou com ela para tirar seus direitos, tirar seus territórios, tirar suas vidas e escravizar. Então, a gente está falando de séculos de racismo que não são nomeados. Então, no Brasil, parece que não existe racismo porque a gente não está falando, né?
porque a gente quase não se escuta, porque outros adjetivos mais simples, né, são utilizados para tratar dessa questão, como preconceito, discriminação, ou quando muito nem se fala do indígena. Então a gente está falando de racismo mesmo contra os indígenas que negam os direitos, né, os direitos deles. Então, essa prática, ela ia descambar no senso comum, porque juridicamente o Estado tratava o indígena assim. A gente conseguir o direito à identidade e dizer, gente, não importa se a gente vai usar um iPhone hoje, se a gente vai utilizar, sabe, um data show, algo mais elaborado, a nossa identidade não vai, né, não vai desaparecer. Da mesma forma como as pessoas, elas não entendem que se elas usarem uma identidade, um objeto de uma identidade norte-americana, elas não vão ser norte-americanas. Mas qual é a régua aqui? Porque as identidades ocidentais, elas são consideradas equivalentes. Então, beleza, se você é brasileiro e você está inserido dentro dessa identidade colonial, né, que a identidade brasileira é uma identidade construída pela colonização, pelos colonizadores, e se identificar com uma identidade portuguesa, se identificar com uma identidade norte-americana, e se identificar com essas identidades nacionais não é problema. Mas quando vem outras identidades, como as identidades negras e indígenas, né, que são anteriores a essa colonização, elas são rapidamente, né, diluídas e questionadas, né, e envolvidas em práticas de racismo. Sobre territórios indígenas, os indígenas, eles não têm territórios, né? Eles não são proprietários de seus territórios, né? A Constituição Federal, quando garante os territórios aos povos indígenas, tutela esses territórios. Então, todos os territórios indígenas, eles são geridos, administrados e de posse da União. Então, o que os povos indígenas podem fazer com esses territórios é usufruir, né? Tem caso de arrendamento? Tem, assim como tem caso de arrendamento de territórios pelos próprios fazendeiros, como tem caso de morte, né, de ataque, de assédio, assassinato, né, brigas por territórios. A gente não está falando de uma relação romântica aqui, né, dos povos indígenas, estamos falando de uma relação colonial que fragmenta, então, esses direitos, né, e de pessoas, né, pessoas com problemas, ou seja, estamos falando de relações complexas, né, mas o que eu quero dizer aqui é que os povos indígenas nem direito aos seus territórios eles têm para arrendar. Olha só, né, eles não, vou pegar meu território e vou arrendar, e vou vender, e vou virar um capitalista. Eles nem têm esse território para fazer isso. Então, para você ver como os direitos indígenas são muito frágeis no Brasil, né? E entre outras coisas, a gente poderia ficar conversando N formas de desarticular isso, né? Desarticular esse racismo, mas entre outras coisas eu queria deixar claro que né, essas práticas, né, que são aparentemente ingênuas, elas são racistas contra os povos indígenas, porque está colocando ele num sistema de classificação e pondo em xeque constantemente a sua identidade. Venham todas as vozes, todos os ruídos e todos os gritos. Venham os silêncios compadecidos e também os silêncios satisfeitos. Venham todas as coisas que não consigo ver na superfície da sociedade dos homens. Venham todas as areias, lodos, fragmentos de rocha que a sonda recolhe nos oceanos navegáveis. Venham os sermões daqueles que não têm medo do destino das suas palavras. Venha a resposta captada por aqueles que dispõem de aparelhos detetores apropriados. Volte tudo ao ponto de partida. E venham as odes dos poetas. Casem-se os poetas com a respiração do mundo. Venham todos de braço dado na ronda dos pecadores, que as criaturas se façam criadores. Venha tudo que sinto que é verdade, além do círculo embaciado da vidraça. Eu estarei de mãos postas, à espera do tesouro que me vem na onda do mar. A minha principal certeza é o chão em que se machucam os meus joelhos doloridos. Mas todos os que vierem me encontrarão agitando a minha lanterna de todas as cores na linha de todas as batalhas. O poema é Ressaca, de Oswaldo Alcântara. Lindo! Esse é o podcast Sesc Identidade Brasilis, uma ação de arte e educação do Sesc Rondônia.
E agora eu tenho a honra em convidar Paulo Santos, 43 anos, africano, cabo-verdiano, imigrante, negro, produtor cultural, ator, músico, formado em letras, mestre em ciência da linguagem. Começou a sua carreira de ator em Cabo Verde, onde fez parte do grupo de teatro do Centro Cultural Português do Mindelo. As peças de que participou sempre foram peças com várias internacionalizações em Portugal e no Brasil. Foi diretor do Festival OFF do Mindelact, Festival Internacional de Teatro do Mindelo, por 4 anos seguidos. Em 2007, mudou-se para o Brasil, na cidade de Guajará-Mirim, e em 2011 ajudou a fundar a Associação Cultural Uaragi e o Festinha Sul, Festival Internacional de Teatro de Guajará-Mirim, de que é diretora há 10 anos. Também dirige o Mana Flor, é um festival de música e arte na floresta, e o Rock Sul. Já foi diretor do Departamento de Cultura e Turismo de Guajará-Mirim e conselheiro dos Conselhos de Cultura de Guajará-Mirim e do estado de Rondônia. Paulo Santos, a gente continua aquela nossa conversa e depois dessa poesia toda, vem que esse bloco é todo seu. A gente falava sobre essa questão de eu me inserir dentro da cultura brasileira e ficou aquela pergunta bem no final. Afinal, o que é ser brasileiro? É ser negro? É ser indígena? É ser branco? O que é ser branco no Brasil? O que vocês chamam de ser branco no Brasil? Que é um negócio muito estranho. Um país tão múltiplo, quando eu vejo o Brasil, eu penso no sinal da multiplicação. É um monte de coisa, tudo misturado. Você não consegue dizer que existe uma coisa que você diz que isso é o brasileiro. Essa raça aí, esse é o brasileiro. Não. É tão grande, é tão múltiplo, é tanta coisa ao mesmo tempo para você dizer o que é brasileiro. E talvez tudo isso seja ser brasileiro. Todas essas coisas, todas essas individualidades seja ser brasileiro. E eu sempre fiquei me perguntando como que eu me insiro dentro disso. Como que eu cabo-verdiano, africano, me insiro dentro dessa cultura e faço alguma coisa que eu possa dizer, uma produção cultural que eu possa dizer, eu estou produzindo cultura brasileira. Então, é uma coisa a se descobrir. Daí a criação desse Festival Internacional de Teatro aqui na fronteira. Um festival para dialogar com isso, com o ser estrangeiro, porque afinal de contas a gente traz pessoas da África, da Europa, para aqui, para o Guajará-Mirim, para esta fronteira, para fazerem teatro ou música, e eles vêm para cá. E para dialogar com os nossos amigos indígenas que descem de Sagarana. Sagarana é um distrito de Guajará-Mirim, que descem de Sagarana para cá para para apresentarem uma peça de teatro montada por eles, daquilo que eles entendem por ser teatro. Não há interferência nossa, mas eles querem fazer teatro. E eu abro um parênteses, é uma galera que tem produção, é uma galera que tem filmes premiados, por incrível que pareça, lá na Europa, e não é premiado aqui no Brasil. São filmes produzidos aqui, lá em Sagarana, aqui pertinho, subindo o rio. Eles têm uma produção maravilhosa. Vai me dizer o que então? O que é que eles estão fazendo? É cultura brasileira? O que eu estou fazendo aqui é cultura brasileira? E essa busca de você dizer, eu sou brasileiro, eu faço cultura brasileira. Sim. Qual é a sua origem, amigão? Qual é a sua origem? Boa pergunta. O que eu sou? Eu sou brasileiro, eu nasci no Brasil. Sim, mas você é o que nisso tudo? Então você, de repente, tem essa pergunta sendo feita e todo mundo junto, fazendo um movimento cultural junto, num espaço só, onde você, de repente, cria coisas maravilhosas, você cria aspectos maravilhosos divididos entre todos, essa comunhão de culturas, criando um produto só. Cultura. No momento em que você cria algo junto e você faz borbulhar, não sei, dos encantamentos de cada um, dos talentos de cada um pouquinho de seja lá o que for, dentro de uma expressão cultural, qualquer que seja, você produz alguma coisa. E isso também é cultura brasileira. Então, eu vou dizer, eu não sou brasileiro. Eu não me identifico como dizendo eu sou um brasileiro. Mas, no entanto, eu vivo no Brasil, eu vivo em Guajará-Mirim.
Eu falo brasileiro, eu falo português com sotaque brasileiro, então eu sou o quê? Uma pária, uma parte, algo melhor, algo pior? Eu estou provocando todas essas perguntas para dizer que isso não é o que importa. Não é isso que importa. Você ser melhor ou pior, ou você ter algo melhor do que o outro para mostrar. Não. Pelo contrário, é o que nós construímos juntos, é aquilo que nós fazemos aqui, alinhavamos juntos, que tem força. Então, o meu amigo lá de Sagarana, o meu amigo lá de Pedras Negras, o meu amigo boliviano aqui do lado, que tem muito para me ensinar, o brasileiro aqui, e quando eu falo daqui da fronteira, eu falo das famílias tradicionais, entre aspas, gregas e turcas de Guajará-Mirim, que me ensinam muito. E ao mesmo tempo você tem que lidar com essa questão do fechado, daquilo que já é pronto, daquilo que foi ensinado, daquilo que os mais antigos passam para os mais novos. E aí, por exemplo, você chega aqui em Guajará-Mirim, onde você tem famílias super tradicionais, como os Quintão, que são uma família de negros que falam algo parecido com cuiabano, acho que eles têm uma origem cuiabana, e são negros que estão aqui desde o início da formação da cidade, e não são reconhecidos como fundadores de uma cidade, como um dos fundadores da cidade. Quando você fala de fundadores, você fala dos gregos, dos turcos e etc., quando, na verdade, existe toda uma outra população junta. Nós temos indígenas que já cá estavam antes da chegada de todo mundo. Nós temos os quilombos que já cá estavam também, depois dos indígenas, evidentemente. Mas também já aqui estavam e participaram da construção. São muitos fatores e que, quando eu falo isso, eu estou falando de Guajará-Mirim, essa ilha cercada por um mar de verde, né? Eu venho de uma ilha cercada de mar, água, mas aqui é uma ilha cercada desse mar verde, de floresta, onde tem todas essas particularidades que fazem de Guajará-Mirim aquilo que ela é, né? Uma cidade mista, miscelânica, sei lá, fazer aqui um neologismo. E quando você vive aqui e percebe isso, e vê a força que tem, porque quando eu saio aqui na rua, cada esquina eu vejo uma oportunidade, a cada esquina eu vejo uma potencialidade de crescimento, de coisa que pode melhorar, de coisa que pode ser melhor em Guajará-Mirim, por tudo que ela tem, as pessoas principalmente, as pessoas daqui, pelos recursos naturais que aqui estão, e tudo isso é a cultura daqui, é a cultura brasileira. Aqui se come tacacá com pipoca, aqui se toma açaí também, mas ao mesmo tempo é a farinha, e você começa a reparar que afinal de contas é o Nordeste aqui, afinal de contas é o Amazonas aqui, aí você vai comer pastel grego, peraí, pastel grego? Você vai comer pastel grego. Então, o que é ser brasileiro, a não ser rico, beber de tudo e fazer algo que te apraz, que te dê prazer e ao mesmo tempo você consiga dividir esse prazer com os outros. Pronto, achei a minha definição do que é ser brasileiro. Eu faço arte, e a minha arte, que é composta todas essas artes que já perpassaram pelo meu corpo, então é isso que eu divido com os outros. E para mim, isso é ser brasileiro. Dividir a minha cultura, pegar da cultura dos outros, fazer algo e jogar para o mundo de volta. E esperar que isso traga alguma mudança. Esperar que isso traga alguma coisa de bom. São já 11 anos de luta e resistência, produzindo cultura em Guajará-Mirim. Produzindo cultura em Rondônia. E aí a gente chega a pontos, por exemplo, agora com a Lei Aldir Blanc, onde os editais falam a premissa número 1 tem que ser brasileiro ou naturalizado para você poder concorrer a edital de cultura,
Que coisa, cara. Então, quer dizer que um estrangeiro que produz aqui em Guajará-Mirim, que não quer se tornar brasileiro como eu tenho que ser obrigado a me tornar brasileiro para ter acesso às coisas que são direitos de todos, sendo que até a Constituição já fala, né? Todos são iguais. Mas não é bem assim. É interessante essa sua fala, e quando você fala de não se tornar brasileiro, mas ao mesmo tempo já dizendo sobre a sua identidade brasileira, porque você fala, bom, em ser brasileiro para mim é fazer essa arte, porque no fundo mesmo o que eles fazem conosco é nos rotular, né? Nos classificar. Então, assim, é dentro de uma questão jurídica, que você assina um papel, que o seu nome vai estar lá, e isso vai dizer se você é ou não brasileiro. Mas você já faz arte no Brasil há mais de 10 anos. Você já está no Brasil, você já tem uma família, você já associa os sabores do Brasil a cada estado. Então, tudo isso já te faz parte do Brasil, mas é preciso que você assine algo, né? É preciso que você seja rotulado e assine isso, assim, dizendo, não, realmente, eu concordo, eu assino aqui. É bem esse o caminho. Precisa-se de uma rotulação. Você fechou bem, precisa de uma rotulação. Eu sou brasileiro, não sou estrangeiro. Eu sou indígena, e isso me torna menos brasileiro. Eu sou do Quilombo, isso também me torna menos brasileiro ou mais brasileiro, eu não sei, é confuso. Eu acho que também ainda há isso em uma nação nova, uma nação que ainda procura uma certa identidade. Isso é tudo opinião minha, tá? É uma nação que ainda procura a sua própria identidade. Realmente, ainda está nessa busca por identidade e assim, por que a identidade é tão importante? E por que a primeira coisa que nos fazem é retirar essa identidade? Porque a identidade é poder. Quando os navios negreiros chegavam, eles separavam os grupos de africanos para que eles se perdessem a identidade, perdessem aquele convívio com os seus, com as suas tribos, e assim automaticamente eles iam perder também seu idioma, a sua cultura e toda a sua força. Então eu penso que quando fazem isso e nos rotulam, ou classificam, colocam dentro das caixinhas, é justamente para quebrar, fragmentar bastante essa identidade, porque ela tem um poder muito grande, né? E agora, aproveitando que a gente está falando sobre isso, você já leu um poema bacana aí, que com certeza já é uma das suas referências artísticas. A gente vai para aquele momentinho gostoso, que é indicações e sugestões. E aí a gente vai chamar agora a Julie do Rico de volta para poder fazer uma indicação para a gente de um livro, de uma página, de um artigo, de algo que serviu como referência para você até aqui nessa trajetória. E na sequência o Paulo faz a mesma coisa. Eu queria indicar um livro que eu tô lendo agora, que se chama Descolonizando Metodologias, Pesquisas e Povos Indígenas, que é de uma socióloga maori, né? Maori é um povo indígena da Nova Zelândia, e o nome dela é Linda Tuhiwai Smith. E aí eu acho que a provocação do Paulo me pegou, né? E aí eu acho que, respondendo à provocação, que eu me senti bastante provocada, acho que para além do singular, a gente pode começar a pensar no plural mesmo, né? Você imagina, no Brasil tem muitos quilombos, muitas etnias africanas, né? Muitos povos, inclusive, sujeitos vivendo nesse território nacional, nessa identidade nacional que é ser brasileira. E 305 povos indígenas reconhecidos hoje, né? Aí, como que você pega tudo isso e coloca, né, numa cultura brasileira, numa identidade brasileira? Você destrói, né? Você acaba etnocidando esses povos. Então, por que a gente não pode pensar nessas produções como culturas, né? Culturas que dialogam. Então, a gente tem cultura indígena, tem cultura, pode ser brasileira também, né? Tem culturas indígenas, culturas brasileiras que estão aqui se somando, se agregando. E aí eu queria, assim, muito indicar um antropólogo indígena que se chama Gerson Baniwa, em que ele fala de um jeito muito bonito, assim, né? Ele fala bastante da sua cosmologia, faz muita crítica, né, à própria disciplina da antropologia, e ele fala assim: sabe o que é mais interessante nisso tudo? É que cada vez que você aprende uma cosmologia de um outro povo, você enriquece, você não fica mais pobre. Então, falar que a gente aprendeu super bem a cosmologia cristã, né, de aprender os conhecimentos do Ocidente, beleza.
Por que a gente não aprende um pouco as cosmologias afro sobre as identidades afro, né? As múltiplas identidades afro, um pouco das cosmologias indígenas, né? Dessa multiplicidade de identidades que existem no Brasil. Então aí eu devolvo a minha provocação para o Paulo, sabe? Paulo, em vez de pensar nessa identidade brasileira, nessa cultura brasileira no singular, por que a gente não pensa em culturas, né? Reconhecendo tanto as identidades nacionais quanto a dos povos indígenas e a dos povos afros, né? Vamos pensar assim também, dentro desse outro projeto de descolonização. Lançada a minha, a minha provocação. Trago também aqui um autor contemporâneo, chama-se Germano Almeida, é um autor cabo-verdiano também, por qual estou lendo agora, e ele encerra em si bastante dessa alma cabo-verdiana. Eu estou lendo nesse momento A Família Trago, que é uma das obras dele, e é um cara que ele passeia por esses estilos, até escreve peças teatrais também, e ele tem uma coisa muito interessante, trazendo então essa questão da literatura africana de língua oficial portuguesa aqui para esse podcast. E a minha indicação de hoje é um poema da Vitória de Santa Cruz, que serve também, né, já na nossa parte performática do podcast. E foi um poema assim, que me embalou, que eu percebi que eu não estava sozinha. Tinha 7 anos apenas. Apenas 7 anos. Que é 7 anos? Não chegava nem a 5. De repente, umas vozes na rua me gritaram negra. Negra! 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 Por acaso sou negra? Pensei. Sim. E que coisa é ser negra? Negra. E eu não sabia, triste verdade, que aquilo escondia negra. E eu me senti negra, negra, como eles diziam, negra. E retrocedi negra, como eles queriam negra. E odiei meus cabelos, meus lábios grossos, e mirei apenas a minha carne tostada e retrocedi. Negra. E retrocedi. E retrocedi, negra, 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 negra. E passava o tempo e sempre amargurada, continuava levando nas minhas costas a minha pesada carga. E como pesava, alisei o cabelo, passei pó na cara, entre minhas entranhas sempre ressoava a mesma palavra, negra, 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 até que um dia que retrocedia e ia cair, negra, 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 e daí? E daí? Negra, negra sim, negra, negra eu sou, negra, negra, sim, negra. Negra eu sou e de hoje em diante não quero alisar meu cabelo, não quero, e vou rir daqueles que por evitar, segundo eles, que por evitar-nos algum dissabor chamam-nos gente de cor. E de que cor? Negra. E como soa lindo, negro. E que ritmo tem? Negro, 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 negro. Afinal compreendi, já não retrocedo, avanço segura, avanço e espero, e bendigo aos céus, porque quis Deus que negro fosse a minha cor. E já compreendi e já tenho a chave. Negro, 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 negra sou. Olá, e você está ouvindo o podcast Sesc Identidade Brasilis. Esse é o episódio 2 e estamos conversando com Paulo Santos e Julie Dorrico, e a conversa está maravilhosa. Eu tenho certeza que você que está nos ouvindo está aprendendo muito. Espero que também esteja se sentindo representado, identificado, reenergizado. Paulo, você falou uma coisa bastante interessante, que foi, você usou o termo xenofobia. Nós não discutimos muito xenofobia no Brasil. A gente fala, conhece o termo, e ele é um termo novíssimo, está cheirando a bebê. Ainda estamos nesse papel de conhecer realmente como é e como se dá, até porque existe a xenofobia no próprio Brasil, onde nordestinos e nortistas são geralmente atacados por serem de onde são. E aí, quando você fala sobre essa xenofobia com o imigrante, eu me recordo de um período que muitos haitianos vieram para o Brasil
E aí houve uma revolta muito grande por parte da população ignorante, e eles diziam que os haitianos estavam vindo doentes e trazendo doenças e roubando nossos empregos e toda aquela coisa que a gente já conhece. O que você falaria sobre essa questão, então, xenofóbica em relação ao imigrante africano? Xenofobia, né? Desconfiança, temor, antipatia por pessoas estranhas ao meio, o que é incomum, que vem de fora do país, né, nesse caso. Olha, eu tenho mais do que 14 anos de Brasil, na verdade. Eu tenho 14, 16, 18 anos de Brasil no total, já. Eu estudei na faculdade UFMT, Mato Grosso, Universidade Federal do Mato Grosso. E para mim era uma coisa muito tranquila eu ser um estrangeiro na universidade, onde já havia muitos estrangeiros. Mas eu descobri que existia isso quando, uma vez, por uma disputa idiota de notas, um aluno muito inteligente tirou uma nota menor do que a minha e ele mostrou toda essa coisa das entranhas dele e disse com todas as letras: esse povinho que fica vindo aí para tirar o lugar do brasileiro. Opa, peraí, como assim? Esse cara tá falando isso. Eu venho aqui para tirar o lugar do brasileiro. Por que eu estou tirando o lugar do brasileiro? Estou ocupando um lugar, um espaço. E esse espaço me pertence. Eu estou lá por mérito, tanto quanto o outro. Então, existe na legislação brasileira um espaço reservado ao estrangeiro dentro da universidade. E eu estou lá ocupando esse espaço, não estou tirando o espaço de ninguém. E então você começa a perceber que não é uma coisa só de uma pessoa, é de uma, é de outra e de outras. Existe essa ideia. Mas pior do que isso, eu não vejo a mesma situação. Eu posso até estar errado com o que eu vou falar agora, mas eu não vejo a mesma coisa quando se trata de um americano que está chegando aí. Né? A gente não vê essa mesma situação. A gente não vê essa mesma situação com um francês que vem aqui e sobe o rio, vai lá nas aldeias indígenas, coleta informações, leva embora. E depois nem apresenta o trabalho de volta para a galera. Por exemplo, né? Tô dando um exemplo. Pelo contrário, né? A gente vê uma receptividade assim, exacerbada. E aí... cadê a humanidade nessa história? Cadê aquela parte que diz que somos todos iguais dentro do território, né? O haitiano tá vindo para cá, ele tá vindo de uma situação terrível, cara. A gente não tem noção do que aquele cara vive lá. Por que ele tá vindo para cá, né? E tá dizendo que ele tá trazendo doença, que ele tá trazendo... Cara, que burro! Que burro! Se fosse citando o outro lá, cara, como você é burro! Você fala coisas burras, né? Nada a ver. A verdade é que esse cara tá vindo, ele tá trazendo uma bagagem maravilhosa. A gente tem que sentar, bater um papo com esse cara e entender qual que é a dele. Esse cara tem muita história para contar pra gente, muito aprendizado, tem a sua ancestralidade também que ele tá trazendo e tá adicionando aqui. Hoje você vê galera trabalhando, eles têm força também, eles são pessoas inteligentes quanto qualquer um outro. Qual que é? O estrangeiro também faz parte da força do Estado brasileiro. Ele está aqui, ele trabalha aqui, ele paga as contas aqui, ele paga os impostos aqui, ele produz aqui, está inserido aqui, ele tá junto com todo mundo, entendeu? E essa xenofobia, ela se manifesta nessas horas, ela se manifesta nesses momentos onde você tem que ser mais humano, onde você tem que acolher o outro, porque o brasileiro ele é bem acolhido. Eu falo do país onde eu venho, o brasileiro é muito bem acolhido, entendeu? E aí, quando você espera mesmo o mesmo acolhimento quando você vem para cá. É interessante essa ressalva que você colocou. O brasileiro é muito bem recebido no país de onde você veio, né? Agora entendi, ele estava falando que o Brasil é recebido em Cabo Verde, né? Exatamente, foi o que lá ele nos colocou. Estados Unidos se lasca. Aí, Júlia, aproveitando que a gente já está aqui, olha só, você colocou também um outro termo que raramente é utilizado para definir a violência. Eu uso a palavra violência porque é muito violento o que fazem conosco, mas para definir a violência que acontece com os indígenas. Raramente se ouve racismo com indígena.
né? E aí você colocou esse termo e isso mexeu comigo, falei, olha que interessante, porque eu sempre pensei a mesma coisa, mas a gente quase não ouve nos debates, nas discussões sobre a questão de racismo com o indígena, né? Parece que é como se nem fosse raça o indígena, assim. Então, eu acho que você poderia falar um pouquinho mais sobre isso para a gente fechar a tua fala, porque é importante que as pessoas tenham essa consciência, quem estiver nos escutando agora, que não se trata apenas, eu só tratei mal aquele índiozinho, aquela índiazinha, mas é porque eu não gosto de índio. Não, você está sendo racista e racismo é crime e a gente deveria brigar por isso. Nossa, Mari, obrigada. E aí eu quero aproveitar também uma fala do Paulo, né, de ser estrangeiro no Brasil, ao mesmo tempo que me lembra muitas situações indígenas, né? Por exemplo, o indígena ele não é visto, né, como um filho da nação ou como uma parte constituinte da nação. Ele é visto como estrangeiro no próprio país, porque ou ele não tem a sua humanidade reconhecida ou ele teve historicamente sua identidade questionada. Olha que doideira, né? Então, partindo do pressuposto que, não respondendo à pergunta de Mari, né? Colocação de Mari, partindo do pressuposto que o racismo é um sistema de classificação, né, em que eles classificam, em que a Europa, o Ocidente, classifica as humanidades, né, dentro de uma hierarquia, onde o modelo do humano é o branco, o europeu, o judaico-cristão e o homem. E os indígenas, eles, né, são então classificados como subalternos aqui. E aí lembrando que ser indígena ou índio não é a identidade dos sujeitos indígenas. Tanto o índio quanto o negro foram identidades raciais construídas e cimentadas sobre os nossos povos. Te falo isso porque o termo índio, embora naturalizado na nossa sociedade, né, que faz parecer que todos esses sujeitos étnicos são sujeitos indígenas, né, eles não se nomeavam como índios, né, nem se nomeavam como indígenas, que é um termo que a gente utiliza para deslocar um pouco do racismo, o termo índio. Mas o índio foi uma identidade racial construída no século XVI e cimentada nos séculos seguintes, né, fazendo com que a gente chegasse no século XXI com esse termo naturalizado, com essa identidade naturalizada. E aí, enquanto indígena, a gente tem que desvelar a raça, que a gente tem que dizer, né, para lutar pelos direitos, tem que utilizá-lo de forma política. Tá, somos índios, né, e temos que, né, temos direitos a territórios, as nossas línguas, as nossas culturas, as nossas ancestralidades, as nossas identidades. Aí a gente vai para a primeira identidade, dessa identidade racial, que a gente tem que lutar contra ela, ou utilizá-la de forma política, depois passar pela identidade brasileira, de, nossa, eu tenho nacionalidade brasileira, mas eu tenho direito à minha identidade indígena, em segundo lugar. Em terceiro lugar, já tem duas camadas aqui, em terceiro lugar, a gente tem que desvelar uma identidade que a sociedade dominante reconhece os indígenas por meio dos registros. Olha só, o povo aqui do Acre, né, que faz fronteira ali com a Bolívia, né, faz fronteira, que está ali no Acre, que faz fronteira com o Peru, que é o povo Runicuim, é historicamente conhecido como Kaxinawá, mas eles se autodenominam Runicuim. E a maioria dos povos indígenas do Brasil não tem esse nome que a sociedade dominante registrou eles, porque eles têm a sua própria denominação. Então a gente tem mais uma camada de identidade a ser desvelada. Até reconhecer, nessa quarta camada, a identidade do indígena, a sua autodenominação, olha o tanto do exercício que a gente tem que passar. Então, partindo do pressuposto que essa classificação de humano ela existe desde o século XVI, desde a chegada dos colonizadores, desde a invasão dos colonizadores, que eles cimentaram essa identidade racial sobre os povos indígenas, negar a sua humanidade ou negar a sua cidadania é racismo, e ponto. Né? O que não se fala, então, porque por uma série de políticas, uma série de estratégias da sociedade dominante que está sempre atuando com muita força, né, para negar essas relações de opressão, mas é racismo. A gente está aqui dizendo agora, cacete, é racismo e pronto, e a gente não tolera mais, né? A gente não vai deixar mais que a nossa identidade seja questionada. Não somos estrangeiros nesse país, somos indígenas, né? Todo mundo chama os indígenas de, é boliviano, é chileno, é peruano. Os parentes em São Paulo já escutaram, é japonês de pele escura.
todas as outras identidades são reconhecidas antes de ser indígena, porque o Brasil não vê os povos indígenas, não vê os sujeitos indígenas nesse território nacional. Beleza, estamos aqui, gente. E é justamente por isso que eu falei sobre não ter essa discussão a respeito do racismo indígena, porque justamente eles não estão sendo vistos, não estão sendo reconhecidos como povos, né? E aí, o que é que esses últimos acontecimentos do mês de novembro no Brasil provocam no ser humano Paulo Santos? Não apenas como homem negro, não apenas como artista, mas no ser humano, no homem. Pergunta complicada. Tem 1,5 milhão de coisas acontecendo nesse mês de novembro, né? E o homem, nesse momento, ele está simplesmente aterrorizado com o caminho que as coisas estão tomando, com o que está acontecendo à nossa volta, aquilo que a gente vê, ouve, né? E, cara, é terrível. É uma alegria. O homem também tem alegria. O dia 20 é o aniversário do meu filho. É a coisa mais importante. Essa noção de ter que ter um dia para manifestar a sua cor e você ter que se defender enquanto negro é algo que eu aprendi no Brasil. Não é algo que eu vivi. Porque de onde você vem, assim, eu não é uma imaginação minha, uma suposição minha, mas de onde você vem, ser negro não é algo que vai te matar. A cor da sua pele não vai causar, ninguém vai querer te matar porque você é negro no seu país. É isso, não é? Todo mundo é negro, ué. Todo mundo é negro. Exatamente. Todo mundo lá é negro, né? Então, eu imagino que por isso eu fiz essa pergunta, porque eu imagino que deve ser muito chocante. É um choque de realidades, né? Muito impactante, porque você sai de um lugar onde todo mundo é igual a você, todo mundo é negro, então ninguém vai te tacar uma pedra ou te espancar até a morte porque você é negro. Aí você chega em um país que 54% da população é negra, mas ainda assim não reconhece essa maioridade. É difícil pelo menos, é difícil lidar com certas coisas que acontecem aqui em relação à pele negra. Eu falo da questão de você ser negro perante uma autoridade e você ser sempre um suspeito. Uma autoridade, quando eu falo da polícia mesmo, você ser um negro, você é um suspeito. Eu falo da questão das oportunidades. Você é um negro, você é um pouco mais para trás. Eu estou falando da minha própria experiência no Brasil também. Apesar de ser uma pessoa que se considera já ter sentado no banco e estudado, as oportunidades são um pouco diferentes e até os salários. Então, e por aí vai, se a gente for falar de é uma diferenciação. Lista, né? Que é uma lista que não muito tem grande. Fim. Exato. E aí não interessa se eu sou estrangeiro ou se eu sou brasileiro, eu acho que é tudo igual. Agora eu gostaria de falar com vocês como está sendo produzir arte nesse período de pandemia. Eu tenho uma carreira acadêmica, né? Eu tô há 11 anos, literalmente só acadêmica, gente, porque eu não tô empregada, então eu tô há 11 anos na academia estudando e esses 11 anos, assim, têm me trazido, né, boas e ruins experiências. Então, para mim não tem sido muito difícil, né, ficar em casa estudando. Na verdade, assim, como eu tenho essa rotina, já tinha essa rotina no cotidiano, assim, tem sido bastante normal, não obstante todo esse número de mortes, esse número de violência que a gente está vendo. Mas o que ela me trouxe, né, foram olhares, assim, para as condições socioeconômicas e para a própria leitura de Brasil. Né, e eu quero compartilhar com vocês, né, que diante de todo esse apagamento indígena, há também o apagamento do pardo indígena, que nem entra no IBGE. Então, assim, se eu pudesse corrigir, ou não é bem pedir, né? Pedir para vocês que nós falássemos que a maioria da população é negra e indígena. Né? Se a gente pegar as certidões de nascimento dos sujeitos indígenas que vivem na cidade, e a maioria nos contextos de aldeia, vai estar lá a cor parda. E essa é uma questão que a gente tem que trazer para o debate. Né? Porque, como eu falei, os povos indígenas vão entrar no IBGE em 1991 e mais seriamente em 2002. Então, é uma população que, por ser categorizada como categoria transitória, né, que supostamente desapareceria, inclusive, né, deixariam de ser indígenas e seriam brasileiros, porque categoria transitória quer dizer isso.
deixariam de ser indígenas, desapareceriam, o número, né, de sujeitos na nação, no país, assim, foi sempre posto em xeque. Então, é muito importante, assim, que enquanto minorias em direitos, mas maioria dentro desse território nacional, porque em termos quantitativos, quem são menos são os brancos, como vocês falaram, branco quem? Branco onde, né? Mas que a gente possa passar a reconhecer isso, assim. Então, essa pandemia me trouxe essa reflexão que eu acho muito forte, e que eu compartilho, então, aqui com os meus irmãos pretos, né, para essa invisibilidade dos povos indígenas. E quando a gente fala de pardo também, Júlia, aproveitando aí rapidinho, tem uma outra questão. Vamos colocar aí que mais da metade da população negra no Brasil ainda não se autodenomina preta, ainda tem o pardo. Nos documentos dos meus pais, nos documentos dos meus avós, está pardo, e eles são negros, né? Mas está pardo. E assim, há várias coisas. Às vezes eu vou preencher algum formulário e aí a pessoa me pergunta, mas e a sua cor? Aí eu falo preta. Ah, mas você nem é preta, você é parda, sabe? As pessoas querem nos colorir da cor que elas querem, que elas acham melhor. Paulo, agora você produzindo arte, qual a sua dificuldade de produzir arte e consumir arte nesse período de pandemia? Cara, a palavra nesse momento é adaptação. Tudo está passando por um momento de adaptação. Tudo está online. Tudo é feito agora nessas plataformas aqui online. E então, a gente também está se adaptando aqui em Guajará-Mirim a produzir arte online, a aprender a produzir arte online. Agora, em dezembro, vamos produzir a 10ª edição do Festival Internacional de Teatro de Guajará-Mirim. Vai ser online, vamos ter que aprender a fazer tudo isso. Uma coisa que é muito boa nesse sentido é que eu estou consumindo arte de lugares que antes eu não podia estar presencialmente, porque as passagens são muito caras. O tal do custo amazônico, que é outra invenção muito interessante também, mas é papo para outro dia. E aí, então, nesse momento, a gente está tendo essa coisa. Outro dia eu estava assistindo o Mindelact, que é feito lá em Cabo Verde. Esse final de semana eu estava assistindo um espetacular festival na Índia, também de teatro. Ou seja, facilitou um pouco, facilitou muito mais, na verdade, não vou poupar elogio, facilitou muito mais esse momento, facilitou exatamente a gente ter acesso àquilo que está sendo produzido além mar, aquilo que está sendo produzido no Rio de Janeiro, São Paulo, e tudo isso ao mesmo tempo. É fantástico. Uma das coisas boas que vieram no meio dessa tempestade, né? Essa bonança dentro da tempestade. Olha que interessante, porque ontem falávamos sobre as dificuldades dessa produção e consumo de arte para as pessoas que não possuem acesso a essas ferramentas de internet, que também a gente sabe que não é uma realidade de todas as pessoas do estado de Rondônia ter internet em casa, com um bom sinal. Eu, por exemplo, tive que sair lá do meu bairro, que é lá na periferia, vou atravessar a cidade, para utilizar um espaço de um amigo que tem uma internet que é fibra ótica e que a gente garante que não vai cair. Ou seja, é interessante que você tenha esse acesso, essa visão e essa, ai, que delícia, que maravilha. E aí ontem a gente já teve uma reclamação justamente porque a pessoa não tinha esse acesso a essas ferramentas tecnológicas e porque também não é acessível, né? E principalmente a população indígena e negra. Isso também é o revés da moeda, né? É o outro lado da moeda, exatamente. A gente sabe que muita gente não tem acesso à tecnologia, à internet. Eu sou professor, eu dou aulas também. E aí eu não tenho todos os alunos em sala. Tem gente que não tem o acesso, não tem como chegar o acesso dessas pessoas à internet. E aí eles estão sendo prejudicados. E eu não sei o que fazer, eu não sei o que dizer, eu não sei como levar isso até eles. Eu acho que eu sou muito pequeno para tomar uma coisa tão grande. Aquela sensação de impotência. Exatamente. De você não poder chegar em todo mundo, de você não poder abraçar a todos. Mas mesmo que a gente não consiga abraçá-los, é importante a gente deixar aqui registrado nesse podcast que existem as pessoas
negras e indígenas que têm esse acesso e existe um outro número de pessoas extremamente significativas e relevantes que não estão tendo. A arte ela sempre foi tida como algo de elite, né? Então já era complicado para as pessoas da periferia consumir a arte em centros, em lugares físicos. E aí quando foi para o mundo virtual, ele também dificultou, porque daí no caso, e tem a questão também da superpoluição da internet, que está super poluído agora, né, também. Então é muito bombardeio de muita, tá tudo na internet, então tá mega poluidão, tá difícil para poder selecionar as pessoas que já são mais assim, centradas no que estão procurando, como você, ou talvez nós que estamos conversando, encontra essa arte com mais facilidade também. Os jovens, por exemplo, já estão mais desassistidos nesse caso, ao meu ver, né, posso estar também enganada, mas eu falo isso do meu quintal, e do meu quintal eu vejo isso. Eu gostaria, né, que nesse momento, assim, o apoio das instituições faria muita diferença, né, como a própria Universidade Federal de Rondônia, de mapear e cadastrar os alunos que não têm internet, para poder dar um pacote de internet para eles estudarem durante a pandemia. E isso faz diferença na vida das pessoas periféricas, dos alunos, né, aqui da universidade que são periféricos, e faria muita diferença na vida dos alunos, né, do Paulo, que não estão tendo acesso a essa internet para estudar, para ter essa aula. Então, tipo, de deixar registrado que o nosso lamento é também uma cobrança, né, para as instituições fazerem o seu papel, né, o seu respectivo papel de assistência à população num período tão difícil, né? Obrigada, Júlia, é isso mesmo. Bom, meus queridos, nós iremos agora para o nosso momento esperançar. A gente falou sobre nós, sobre os nossos, sobre o nosso território, sobre nossa identidade, e estamos conscientes de que estamos vivendo momentos caóticos, assim, a nível de mundo, né? Estamos todos com medo, eu acho que a palavra é medo, medo sem perspectiva. Existem muitas pessoas que estão nesse momento sem perspectiva de futuro mesmo, de emprego, de estudo. Que bom que aqui nós conseguimos conversar e conseguimos perceber que estão todos bem. Mas existem pessoas que não estão nesse momento e que precisam, muitas pessoas estão entrando em depressão, estão deprimidas e que precisam de uma palavra. E quem sabe agora a pessoa que está nos ouvindo precisa de um esperançamento. Que o nosso momento esperançar, ele é retirado de um texto do Paulo Freire, onde ele explica a diferença entre ter esperança e esperançar. Esperançar, Julie e Paulo e você que nos escuta, é diferente de esperança, de ter esperança, porque ter esperança é esperar, e esperar é espera, então você não faz nada, é parado. Esperançar não, esperançar é justamente isso que nós estamos fazendo, é nos juntar para tentar construir algo melhor, é nos juntar para fazer diferente, é nos movimentar. Então, eu gostaria que Julie e Paulo dissessem uma frase, uma música, algo que cause um esperançamento nas pessoas que estão nos escutando. Eu falo muito de resistência, né? Mas eu também costumo dizer que a resistência é 50% a nossa bandeira, porque os outros 50%, então, é a existência, é aquele momento, assim, da gente cultivar as nossas subjetividades, né? Então, aos meus parentes indígenas e a todos que estão nos escutando, eu gostaria de compartilhar um poema, né, que se chama O que é o amor indígena. O que é o amor indígena? É sentir o sol sob a pele, a brisa nos cabelos, os pés afundar no barro, é ter a cor da terra. É se sentir raiz, semente, flor, florescer. É sentir a beleza da pele que acolhe e apreciar as mudanças das estações em cada um dos traços, visíveis e invisíveis. É pintar-se de branco, vermelho e preto para honrar os ancestrais. É juntar os braços nas danças, partilhar a bebida tradicional, admirar o horizonte quando canta o galo mais uma vez. É conhecer as origens das plantas, do dia e da noite e dos animais. É todo dia e sempre se refazer, se transformar com mais ternura e calma. Que a gente possa, todo dia, né, se refazer, se transformar com muita ternura e calma. Muito obrigada. O que eu trago aqui é uma poesia de Amílcar Cabral, de uma terra onde, apesar de ter o nome Cabo Verde, é seca, chove pouco, e quando chove, chove demais, mas depois tudo fica bom. Então é assim:
Mamãe velha, vem ouvir comigo o bater da chuva lá no seu portão. É um bater de amigo que vibra dentro do meu coração. Venha, mamãe velha, vem ouvir comigo. Recobre a força e chegue-se ao portão. A chuva amiga já falou, mantenha, e bate dentro do meu coração. A chuva amiga, mamãe velha, a chuva que há tanto tempo não batia assim. Ouvi dizer que a cidade velha, a ilha toda em poucos dias já virou jardim. Dizem que o campo se cobriu de verde, da cor mais bela, porque é a cor da esperança. E a terra agora é mesmo Cabo Verde, é a tempestade que virou bonança. Que coisa mais linda! Eu estou aqui esperançadíssima, emocionada, lágrimas nos olhos. Paulo, que coisa linda, que presente de encerramento, né? Vocês que estão nos escutando a esse momento também, o esperançamento que passou aqui deve ter chegado aí. Grata, Paulo, grata, Júlia, obrigada por vocês enriquecerem esse episódio. Que ancestralidade, né? Que energia. E é isso que nós somos. Nós estamos aqui porque nós somos esses corpos políticos, mas antes dos nossos corpos chegarem aqui, vieram tantos outros antes de nós que quando a gente fala, a nossa boca se abre também para que eles falem, né? Por nós, em nós, dentro de nós. Eu agradeço a vocês. Fiquem à vontade para também se despedir. Obrigada, gente. Obrigada, Sesc. Um prazer estar com a Mari, com o Paulo e com as meninas da produção. E a gente se encontra em outros carnavais. Um grande abraço a todo aquele que se acha brasileiro e a todo aquele que não se acha brasileiro. E eu encerro também a minha participação nesse projeto maravilhoso que é o podcast Sesc Identidade Brasilis. Uma ação de arte e educação do Departamento Nacional do SESC, em conjunto com o SESC Rondônia. Muito bom estar com vocês. Espero que se esperancem e tenham sempre uma renovação, porque a vida não para.